Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3. Mais uma vez aqui com a minha querida esposa Silvana, que vai nos ajudar nesse último episódio dos comentários do casal Fábio e Aline, que tenho certeza que você tem nos acompanhado nos programas anteriores. Se não, você pode entrar no nosso canal do YouTube e lá você pode acessar todos os episódios, inclusive os últimos 2 programas que já estamos tratando dos comentários do casal Fábio e Aline. Olá, mais uma vez um prazer estar aqui presente com vocês. Obrigada pela permissão que vocês nos dão de entrarmos na sua casa, falarmos um pouco daquilo que realmente é importante para a vida do casal, né? Então você que tem acompanhado conosco, desde os nossos primeiros programas, nós temos relatos aí de várias situações que acometem os casais. E se você quiser acompanhar também, conhecer mais sobre esses casamentos que tiveram a sua vida restaurada, esses casais que tiveram uma restauração nas suas famílias, assistam realmente, como o Gustavo falou, através do YouTube. No YouTube você pode acompanhar todos os programas desde o primeiro e você vai ver ali casais que tiveram a sua vida transformada através do poder do nosso Deus. Muito bem. Continuando então, queridos, o nosso trabalho aqui com os comentários do casal Fábio e Aline, nós vamos passar ao primeiro take. Preste atenção que na sequência nós traremos mais informações. E todas as circunstâncias fazia parecer de que realmente estava acabado. Já marcaram a separação e naquele momento eu fiquei desesperançosa em relação ao casamento. Mas aí eu orava e vinha a palavra de Deus e toda a igreja e todas as amigas aqui da igreja, a Roberta falava: Aline, os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Foca em Deus. E aí eu indo para a Donep, escutando depoimentos, testemunhos, vendo o programa, falei, não, por que eu vou ser diferente? Eu acreditava em Deus, eu falava, não, Ele estava no meu casamento, não é possível que aquela felicidade do começo do casamento não vá acontecer, porque tem que acontecer, porque eu creio. E foi aí que eu fui gerando uma fé para pensar que mesmo eu assinando o papel, ou mesmo estando sozinha, com toda a dificuldade, que Deus ia restaurar o meu casamento. No programa anterior, queridos, nós falamos a respeito de você tirar o foco do problema. Se lembra disso? Se você não se lembra, pode entrar lá no canal do YouTube e você vai ver mais comentários em relação a esse tópico. Quando você está num conflito, você não pode olhar o conflito. Não pode olhar o que a realidade do conflito lhe traz. Na verdade, nós podemos visualizar tudo, mas nós não podemos assimilar aquilo que a realidade nos traz, porque senão nós acabaremos sucumbindo aos problemas. Ou seja, nós não podemos fazer dessa forma. Mas veja o que a Aline, de uma forma prática e resumida, ela contou aí nesse take, o que ela fez para que ela pudesse suportar a provação que ela estava passando em relação ao seu marido. Informações chegavam, situações chegavam pela internet, por colegas, por amigos, por telefone, enfim, todo mundo quer dar informação, só que só informação que vai te levar para baixo. E aí o que ela fez? Ela focou em situações, em pessoas que pudessem lhe trazer mais confiança, lhe trazer mais esperança. Ela colocou o seu foco de vida, ela colocou a sua força em situações que lhe trariam mais confiança e convicção no seu casamento, mesmo que o casamento dela estivesse completamente destruído. Ela esperou em pessoas, em situações que pudessem lhe trazer um ânimo novo de viver a cada dia e deixou de lado situações ou pessoas que estavam lhe trazendo mais frustração e mais problemas. E é assim que você deve fazer. Ou seja, no momento iminente de separação, ela esqueceu a própria separação em si, para que ela pudesse se focar em situações que pudessem lhe trazer mais segurança. Não é isso, Silvana? Isso mesmo. E foi um momento muito conturbado, queridos, porque ela via o mundo dela totalmente se desintegrando ao redor dela. Ela tinha o pouco que ela tinha, ela foi perdendo, ela perdeu a casa, perdeu o carro,
ficou a pé com as crianças e o Fábio não comparecia mais na casa dela. Quando ia visitar as crianças era uma briga, era só discussão. E ela não conseguia, aquela harmonia que existia, porque eles tinham uma vida boa, né, Gustavo? Eles viajavam, passeavam. Então é muito complicado você ver, de repente, toda a estrutura da sua vida ir por água abaixo e você perde tudo. É claro, isso é de deixar qualquer um sem chão, total. E a Aline, ela chegou um momento, e cada vez que parecia que ela se fortalecia mais, chegava uma notícia e nocauteava a Aline, e a deixava para baixo. E uma coisa que realmente mexeu com ela foi quando ela chegou para nós e disse: olha, eu recebi do Fábio a notícia de que ele marcou. Ele entrou com a ação e está marcada a data da nossa separação. E aí nós conversamos muito com ela e colocamos: Aline, Deus vai reverter sua situação, mas você tem que crer. Isso não é fácil, querido. Mas ela teve esse propósito, ela se colocou diante de Deus e ela colocou que ela acreditava no casamento dela e que mesmo com a data marcada, ela sabia que aquele dia ela teria que comparecer ao fórum e ali assinariam os dois a sua carta de divórcio. E isso foi algo que mexeu demais com ela, mas ao mesmo tempo isso fez com que a força da fé da Aline se potencializasse e ela pudesse lutar pelo seu casamento, né? E aí ela buscou em quê? Em quem? Em Deus. E nas situações que envolvem a pessoa de Deus. Ela buscou pessoas que estavam mais em sintonia com o Criador, buscou ambientes que lhe trariam mais confiança. Enfim, ela não ficou na mesmice. Ela mudou o seu foco. E é isso que nós queremos reforçar para você, caro telespectador. Então, mude a maneira de você encarar o seu problema. Busque pessoas, ambientes que podem lhe trazer uma consistência maior no meio da tempestade. Porque senão, fatalmente, você estará sujeito a falecer no meio da tempestade e não passar por ela. Bom, nós vamos ver agora mais um take, Gustavo. Agora nós vamos ver o que aconteceu com o Fábio, porque a Aline ela estava buscando, e o Fábio? O que será que aconteceu com ele? Assista agora. Um belo dia eu saí do serviço e minha mãe católica, eu resolvi convidar ela, ela me convidar, eu resolvi convidar ela para ir na igreja e assistir uma missa. Foi quando eu saí do serviço, fomos direto para a igreja e fomos até mais cedo e ficamos ouvindo o padre falando e tudo mais. E naquele momento eu decidi que eu tinha que buscar uma resposta. Se não é de Deus o divórcio, por que eu estava sentindo aquela vontade? O que eu tinha que fazer naquele momento? Foi quando eu, no meio da missa, fechei meus olhos e comecei a falar: Senhor Deus, me deu uma resposta. O que eu preciso fazer? Qual que é o meu caminho? Eu sei que o divórcio não é do Senhor, mas o que eu preciso fazer? Aí eu fechava o olho e via o nome da Aline escrito Aline na minha frente. E eu abri o olho de novo e falei: não, Senhor, você não está entendendo. Eu preciso de uma resposta. A Aline é o meu problema, eu quero uma solução. Senhor nosso Deus, me dê uma resposta do que eu preciso fazer. O divórcio não é do Senhor, mas me ajuda, eu quero uma resposta. O que eu preciso fazer? Eu fechava o olho e vi escrito Aline. E assim foi a missa inteira. Veja só, caro telespectador, o poder da oração e o poder de uma pessoa que busca em Deus a solução do seu problema. Do nada, o Fábio consegue ter uma introspecção com Deus e ali Deus começa a falar com ele. Deus começa a mostrar para ele que a Aline não era um problema, a Aline era a solução. Interessante que no meio do take você repara que ele discute até, mas não, Deus, mas eu quero uma solução. Porque para ele a Aline não era a solução, a Aline era um problema. Mas veja como Deus inverte o problema em solução. E esse é o segredo que nós temos que descobrir em Deus. Fábio foi sincero, pelas orações da Aline, Fábio foi sincero em buscar uma nova forma de verificar o seu casamento. Ele queria se separar, então ele buscava o quê? Que Deus pudesse mostrar para ele uma pessoa diferente da Aline. Mas Deus insistiu em mostrar que a Aline seria a
própria solução do seu problema. Ou seja, ele deveria mudar a sua vida. A Aline deveria mudar a vida dela, para que os dois pudessem, no mesmo casamento, serem um casal diferente. As mesmas pessoas com pensamentos diferentes. E o interessante é que o Fábio poderia não considerar essa resposta de Deus, mas ele foi impelido, ele foi levado a reconsiderar a sua separação longe da Aline. Veja que a Aline não fez nada. Quem deu a resposta para o Fábio não foi nenhum amigo, não fomos nós, não foi a própria Aline, mas foi Deus. Por quê? Deus honrou as orações e os propósitos que a Aline colocou no seu coração. E é assim que Deus faz, queridos. Se você realmente colocar o seu propósito em Deus, se você realmente colocar as suas forças em Deus, colocar toda a sua expectativa em Deus, Ele vai superar as suas expectativas. Ele não vai te frustrar em hipótese alguma. E o Fábio recebeu essa resposta. Reconsiderou a situação da sua separação e foi buscar a Aline. Foi isso que aconteceu, né, Silvana? Exatamente. Então, querido, você vê que atitudes diferentes, vamos voltar a falar essa frase, atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Então, vamos para os nossos intervalos e você vai poder conhecer um pouco mais desse desfecho, de como é que as coisas se conduziram para que Aline e Fábio pudessem retornar ao seu casamento, ok? Até daqui a pouco. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. Estamos de volta ao programa Vida 3, no último bloco do programa de hoje, concluindo agora os comentários sobre o casal Fábio e Aline. Uma coisa que nós vamos considerar para você, caro telespectador, com você, caro telespectador, é a questão das consequências de uma situação de separação. Veja, lógico, tudo na nossa vida, ela vai gerar consequências boas ou ruins. Nada simplesmente acontece que não gere consequências. Então, no caso de uma separação, muitas situações, muitas emoções, muitos sentimentos são envolvidos. E muitas pessoas também são envolvidas. Então, o casal, quando se separa, ele não pode se colocar numa redoma, não, o problema é meu e da minha mulher. Os nossos filhos não têm nada a ver com o assunto. A nossa família não tem nada a ver com o assunto. Eu acho que não vai afetar nada. Exatamente. A nossa situação financeira não tem nada a ver com o assunto. Não é possível, queridos, porque nós, como seres humanos, nós sempre estamos inseridos dentro de um contexto. E não é simplesmente nós sairmos desse contexto. Isso não acontece de uma forma simples e muitas vezes não é possível que isso aconteça. Ainda mais se tratando de um núcleo familiar, onde a família é constituída de pais e filhos e agregados, pessoas que estão à volta, né? Então, não é possível você falar, não, o problema é meu e da minha mulher. Os meus filhos não vão se envolver. Os meus filhos não vão receber as consequências de uma ação. Né? Não, isso não é possível, né, Silvana? Sempre vai haver o desdobramento dessa situação para a sua vida, que é o autor ou o coautor de uma situação,
ou para a vida daqueles que estão à sua volta, que são os autores coadjuvantes, mas eles são autores também. Ok? Então não é possível de nós sairmos desse episódio, desse filme. E no caso da Aline e do Fábio, aconteceu exatamente isso. Você vai ver nesse próximo take que houveram muitas situações que foram se somando a esta situação de separação, na saúde deles e na saúde dos seus filhos. É lógico que quanto mais eu absorvo os problemas, mais esses problemas vão gerar consequências na minha saúde, quer seja na minha saúde emocional ou se somatizando no meu corpo. Então, depende muito da forma com que você lida com as situações. E, via de regra, as mulheres, elas absorvem mais problemas emocionais, via de regra. Existem exceções, mas as mulheres são mais sensíveis às situações emocionais. Então, elas somatizam mais problemas emocionais. Veja o que aconteceu no caso da Aline e ela também comenta em relação aos seus filhos. Dê uma olhada. O meu filho ficava doente o tempo inteiro, o tempo todo em hospital. Eu pagava mais de R$900 de remédio para ele. Os médicos, a gente já estava pensando em vender a casa da minha tia para pagar tratamento dele fora do Brasil, tudo. Desde que o Fábio voltou, o Tobias não foi mais internado. Não teve mais nada. A Maria Luísa, que vivia com doença, remédio, alergia, não tem mais nada, tá feliz. Eu até me lembrei esses dias que quando a gente estava em crise, eu tomava 18 remédios por dia. E agora eu não preciso tomar mais nenhum remédio. Chegaram a diagnosticar que eu estava com câncer. E eu não tenho nada, estou em perfeita saúde. Então, tudo isso foi consequência da nossa união novamente, de eu deixar Deus entrar na minha vida. Veja, querido, então, o que é a solução de um problema complicado como esse, de separação conjugal, trouxe de benefício para a vida da Aline e para a vida dos seus filhos. E veja a consequência que uma separação pode trazer na saúde, no bem-estar físico e emocional de componentes de uma família. É lógico que aí o Fábio não entra nesse contexto, mas a Aline e seus filhos entraram por completo nesse contexto. Os seus filhos pequenos somatizavam muita coisa que eles viam na sua casa, que eles percebiam, porque não precisa nem ver, tá, querido? Eles percebem o ambiente no ar. Não há necessidade, o meu filho não está vendo eu discutir com a minha mulher. A minha filha não enxerga o que eu faço com a minha esposa, mas isso está no ar, isso fica no ambiente da casa. O bem-estar ou o mal-estar de um ambiente é sentido por todo aquele que entra num ambiente desses. Então, querido, é vã engano nós pensarmos que nós não colocaremos pessoas que não têm nada a ver com o assunto num problema conjugal. Sim, eles estão envolvidos, diretamente envolvidos. E não é possível que não haja situações que vão espirrar neles, que vão acabar atingindo essas pessoas, por mais que nós evitemos. Não é possível, porque eles fazem parte de um contexto onde não é possível simplesmente nós, pela nossa concepção de marido e mulher, nos isolarmos desse contexto. Ou seja, os filhos diretamente, as pessoas da casa diretamente, os familiares diretamente acabam sendo envolvidos nesse episódio todo e, logicamente, isso acaba extrapolando para questões financeiras. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue produzir direito. A Aline comentou isso também em um dos episódios. Você não consegue mais fazer da sua vida algo produtivo, porque você fica canalizando todas as suas energias para uma situação dessa, né, Silvana? Exatamente. Bom, mas o resultado disso, felizmente, quando a família se estruturou novamente, foi que as crianças passaram a ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque durante esse período de separação, houve imagina, você ter o pai dentro da casa, daqui a pouco o pai não convive mais. A Malu, ela já vinha de um histórico, imagina, ela já teve que passar por um processo de aceitação para que ela pudesse aceitar o Fábio. Em nenhum momento você percebe pela fala deles que eles colocaram o pai da Malu como rejeitado. Não, o pai da Malu é o pai da Malu. Mas o Fábio, ele passou a constituir ali, junto com a Aline e depois com a vida do Tobias, uma família. Então, como é que de repente esse homem que estava ali, aquela figura,
desaparece, não é? Então é claro que isso gera alguns problemas na escola, gera problemas emocionais, problemas de saúde, que afetaram Tobias, bebê. Tobias ia entender esse contexto? Não, mas ele foi afetado. Só que pela graça de Deus, quando Deus ele entra no seu casamento, querido, ele restaura tudo. Restaurou inclusive a saúde dessas crianças. E eles que viviam internados, viviam em hospital, a Aline também tomava muitos medicamentos. Libertos. Exatamente. Sem necessidade de nenhum deles. Então, queridos, veja, já concluindo o nosso programa de hoje, veja que a reconciliação ela é mais complicada? Sim, ela é muito mais complicada. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Eu tenho que mudar a forma com que eu vivo? Eu tenho que mudar a forma com que eu vivo. Eu tenho que mexer no meu queijo? Eu tenho que mexer no meu queijo. Eu não posso só olhar o queijo do meu vizinho, não posso olhar o queijo do meu cônjuge, ou da minha família, ou das pessoas que estão à minha volta. Eu preciso mexer no meu queijo. Na verdade, eu preciso primeiro agir na minha vida, para que as coisas comecem a mudar na vida do meu semelhante. Então, queridos, é muito mais complicado porque nós lutamos contra a vontade natural que temos de acusar o outro, em detrimento à nossa falha. Ou seja, eu sempre vou buscar no outro a culpa e jamais vou achar em mim a culpa. Eu não gosto de achar culpa em mim. Eu gosto de achar a culpa na minha mulher, nas pessoas. Mas eu sou perfeito. E a reconciliação, ela passa por essa cisão. Nós precisamos considerar as nossas falhas como sendo até maiores do que a falha do nosso cônjuge. Aí sim, aí Deus começa a trabalhar. Aí eu começo a enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí as consequências disso a médio e longo prazo são infinitamente melhores do que simplesmente eu não quero mudar, não vou mudar, eu vou me separar, vou buscar uma nova experiência. Você vai perpetuar o problema e você não vai conseguir encontrar você primeiro e encontrar no outro a sua felicidade. E os problemas vão se avolumando. E as consequências, a princípio, que parecem não ser tão danosas, ao longo do tempo elas vão se mostrar ser consequências que você não vai conseguir se desvencilhar delas. Ao passo que a reconciliação não. Quando Deus age, você deixa Deus agir na sua vida, a reconciliação vai trazer consequências infinitamente melhores, duradouras e que vão lhe trazer a verdadeira felicidade. Então, repense a sua atitude de separação. A separação nunca será o melhor caminho. Mesmo que momentaneamente você não veja esperança. Mesmo que momentaneamente seja o caminho mais fácil, mas não é o caminho mais duradouro. Não é o caminho que vai lhe trazer a felicidade conjugal e nem a felicidade como ser humano. Toda pessoa que se separa, ela é uma pessoa que carrega dentro de si um sentimento de frustração, de não ter dado certo uma família, de não ter dado certo um casamento, de não ter dado certo uma relação familiar. Isso a pessoa vai levar. Deus é capaz de tratar todas as situações, mesmo para você que já é separado, ou que já vem de um outro relacionamento. Deus perdoa e Deus trata tudo isso que ficou para trás. Mas se você está numa experiência ainda de um casamento, um primeiro casamento, ou até um segundo casamento que está querendo se desfazer, ou até um terceiro casamento, repense esta sua posição de desistir. Pense na possibilidade de insistir no seu relacionamento conjugal, colocando Deus como a terceira pessoa, como aquele que vai saber conduzir como um maestro, conduzir a situação da sua esposa, a sua situação e a situação da sua família. Então, queridos, fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós temos certeza que Deus tem algo de maior para você, basta você crer, ok? E continue conosco nos nossos próximos episódios do Vida 3. Querido, é um prazer estar aqui com você, que você possa ser grandemente abençoado. E eu, mais uma vez, quero deixar para você, vale a pena você insistir no seu casamento. Seu casamento ele pode ter sucesso quando você coloca a terceira pessoa. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá.